gente! Estamos aqui com mais um bate-papo sobre espiritualidade, hoje com o tema Religiões e Bíblia. Bom, a Fernanda, que é uma seguidora do canal, ela quer saber o nosso ponto de vista sobre a Bíblia, e aí eu juntei uma outra questão que a pessoa pergunta o que a gente acha sobre as religiões e o caminho espiritual. Bom, Ju, você tá aí? Oi, Vivi, tudo bem? Que legal estar aqui de novo, né? Assim, ao vivo, bem pertinho de você. Apesar de estar fisicamente distante, a gente consegue aí fazer esse bate-papo, trocar uma ideia a respeito dessas coisas que também são coisas que nos inquietam, né? Então é muito legal estar aqui de novo. Gente, bem bacana mesmo, esse projeto super deu certo, então só para avisá-los, né, que a gente vai continuar nesse formato. Quero agradecer, antes de mais nada, todas as questões que chegaram, os comentários, parabenizando, né, esse nosso novo projeto, e dizer que eu sinto vocês muito perto da gente. Não foi bacana, Ju, os comentários que a gente recebeu? Nossa, foi muito legal. Uma coisa que eu estava comentando com a Vivi é que, assim, o mais legal dos comentários é que as pessoas se referiam a nós como, então aquilo lá que a Vivi falou, aquilo lá que a Ju falou, ai, Vivi, ai, Ju. Então, assim, a sensação que eu tive é que as pessoas se sentiam muito próximas da gente, como se estivessem, de fato, participando desse bate-papo e, na verdade, estão, né, Vi? É como se a gente estivesse mesmo falando, não só eu aqui com a Vivi, mas também com vocês que estão aí assistindo. Foi muito gostoso sentir vocês aqui pertinho da gente. É bem bacana, eu fiquei muito feliz que era essa a nossa intenção mesmo. Bom, então vamos lá. Para começar, Ju, conta um pouquinho para o pessoal o que você acha sobre os caminhos, né, que existem aí nesse meio, né, de busca espiritual, e aborda um pouquinho também o tema de religiões, para depois eu dar o meu ponto de vista e a gente já entrar, né, nesse assunto. Bom, eu na verdade, né, eu venho de uma família budista, né, minha família é japonesa budista, então assim, desde pequena eu frequentava a igreja budista, mas não entendia muito a respeito, né, da doutrina, do que era ensinado lá, enfim. E depois eu cresci assim numa escola católica de freira só para meninas, então assim, essa minha fase de formação mesmo, né, do ser, eu passei com uma formação católica muito forte. Então, a Fernanda pergunta a respeito da Bíblia, o que eu acho a respeito da Bíblia, e até, né, já incluindo isso que a Vivi colocou, muito bem colocado a respeito de outras religiões, eu acho assim, eu já tentei algumas religiões, eu nem gostaria de colocá-las todas aqui, todos os caminhos que eu já experimentei, porque eu acredito muito que, assim, eu acho que cada religião consegue tocar a pessoa na maneira que ela precisa para seguir esse caminho espiritual. Então, assim, em termos de religião, eu acho que não existe certo ou errado, né? Eu acho até um pouco triste essas religiões que parece que ficam atacando umas outras, como se você tivesse que defender um partido político ou um time de futebol. Eu acho que não é assim, né? Então, eu acredito num único Deus, independente da religião que exista, né? E, assim, mais especificamente com relação à Bíblia, eu acho que a minha resistência é mais no sentido de conseguir conceber, acreditar num Deus, numa figura que para mim é só amor, que imponha a questão do sacrifício, a questão do sofrimento, a questão da punição, do castigo, do pecado, que na minha opinião nós todos vivemos nessa grande insanidade por conta da culpa que nós carregamos pelo simples fato de existir, né, Vivi? O que você acha? Olha, você tocou num ponto bem legal mesmo, porque assim, a minha formação é católica, né? Então eu passei minha infância acreditando, né, em tudo aquilo que é ensinado, entendeu? Não faz isso que senão Deus castiga, né? A gente ouvia muito falar isso. Então assim, eu cresci acreditando num Deus que pune, né? Então assim, eu tinha medo, sério mesmo, eu tava fazendo alguma coisa vai considerada errado, por exemplo, e eu falava, ai meu Deus do céu, Deus tá me olhando, tipo assim, então era uma neura muito grande, era uma punição muito grande, era um medo, né, tinha medo de Deus, né, então eu cresci e passei boa parte da minha adolescência pensando nisso, sabe, até que depois eu esqueci um pouco esse lado assim de punir, né? Nem lembrava mais de religião e falei, quer saber? Vou experimentar a vida mesmo, se vai punir ou não, depois a gente acerta a conta quando eu morrer, né? Então eu vou arder no mármore do inferno. Eu pensava isso de verdade, né? E hoje, com os caminhos, né, que chegaram até a minha vida, né, com essa abertura assim de visão,
eu vejo o quanto aquilo me prendia, né? O quanto aquilo foi complicado, embora perfeito, né? Tudo é perfeito. Eu acho que tem um momento aí que a gente tem que conhecer uma coisa para conhecer outra, né? Então, por esse ângulo, eu acredito que realmente, assim, não tem certo e errado, tá? Eu sei que tem muita gente aí que ainda acredita nesse Deus que pune. Não tem problema. Não tem problema o que você acredita, porque eu tenho certeza que vai chegar uma hora que você vai começar a se indagar sobre algumas coisas. Essas indagações não chegam, assim, para todo mundo ao mesmo tempo, né, Ju? Você não percebe isso? Eu acho que a gente começa a expandir, sair um pouquinho da caixa, quando a gente começa a se indagar. Não é verdade? Eu percebo isso em mim. Não sei, você teve indagações também a respeito disso? E o lance, assim, eu acho, até da religião, essa questão da punição, de um Deus punitivo, da culpa, de que, assim, que tem coisas que você não pode fazer, então, cria-se até o medo, eu acho que eu tinha até medo, inclusive, de questionar se aquilo fazia sentido. Então, assim, a questão, assim, nossa, mas imaginou, eu estou questionando Deus, né? E eu acho, assim, que com relação a qualquer religião, a qualquer caminho espiritual, eu acho que a gente tem que prestar atenção no que isso, porque parece que é assim, religião é uma coisa, relacionamento interpessoal é outra. Mas se nós prestarmos atenção na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, está muito intimamente ligado naquilo que nós acreditamos, no nível inconsciente, eu digo. Então, porque, por exemplo, se eu acredito em um Deus punitivo, se eu acredito que eu vou ser castigada, se eu acredito em pecado, se eu acredito que as coisas que acontecem podem mudar quem eu sou e que vai chegar no final do caminho eu vou ser punida, castigada, então qual vai ser a minha tentativa nos meus relacionamentos interpessoais? Eu vou querer provar a qualquer custo que eu sou uma pessoa inocente. Às custas do quê? Às custas de provar que o outro é culpado. Então, assim, eu vivo falando isso, né, nos vídeos a respeito de, sabe essa postura nossa de ser a coitadinha, a magoada, prestar atenção nos adjetivos que a gente usa, eu fui magoada, eu fui decepcionada, porque isso está intimamente ligado com a figura de Deus em que eu acredito. Porque se eu sou a pessoa que está magoada, o que está implícito, né, nesse sentimento? Está implícito que você fez alguma coisa para me magoar, então eu quero provar a minha inocência às custas da sua culpa. Então, se existe uma punição do final, é isso que a Vivi falou, olha, Deus, não fui eu, foi ela, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, então, em termos de religião, em caminho espiritual, eu acho que nós devemos caminhar cada vez mais para nos libertar. E libertar do quê? Disso, de querer projetar essa culpa inconsciente para fora, né, Vivi? Eu não sei o que... Não, eu concordo plenamente contigo, porque é isso mesmo, né? A gente fica querendo realmente se isentar, né, de uma culpa, né? Então a gente fica trabalhando nessa, né, de buscar um culpado lá fora o tempo inteiro. E quando na verdade a gente agindo dessa maneira, a gente está andando em círculo, né? Porque sempre vai ter uma coisa que você fez, que você vai sentir que não é culpado, que vai ter alguém que lá fora que é o responsável por aquilo, e aí você fica num ciclo sem fim, né? E eu acho que se a gente não parar para prestar atenção, uma hora isso tem que quebrar, cara. Isso tem que ser diferente, né? Não pode ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Vamos dizer assim. Porque isso é um ciclo infinito, é sem fim, cara. Enquanto você ficar procurando um culpado lá fora, sempre vai ter, né? Alguém que você vai falar, não, a culpa foi dele, Deus, ó, sou santinho, entendeu? A culpa não é minha, eu vou ir pro céu, por exemplo. Outra questão também que eu acho super fundamental citar aqui é que antigamente eu rezava para um Deus que ficava lá no céu. Tanto é que eu fazia assim, Deus, e ficava olhando lá para o céu, sabe? Eu imaginava um cara barbudo, entendeu? Que ficava julgando, sabe? E aí eu tinha uma visão muito distante de Deus, né? Quando eu descobri que, na verdade, Deus não está lá no céu e sim está dentro de mim, eu aproximei essa relação de uma maneira que eu estou conectada com ele o tempo inteiro. Eu não preciso esperar a noite chegar, por exemplo, para me rezar antes de dormir, porque é o momento que eu vou conectar, fazer a conexão lá com Deus que está lá em cima, entende? Então, assim, isso mudou muito na minha vida, porque o tempo inteiro, se Deus está dentro de mim, a gente está em comunicação o tempo todo. É Ele que está agindo e eu estou olhando para aquilo, né? Então, isso fez uma total diferença. Então, assim, gente, religiões, né?
eu acho que não importa o caminho que você estiver seguindo, sabe? Se você entender esse conceito, realmente, de verdade, que Deus está dentro de você, você pode seguir qualquer religião, sabe? E como tudo é perfeito, eu acredito que realmente Deus vai trabalhar em você na medida que você está precisando, né? Conforme o seu despertar, conforme o teu conjunto de conceitos, o que você anda experimentando aqui, né, na matéria. Enfim, tanto faz. Vai chegar uma hora que você vai dar um passinho a mais, ou que você vai largar uma religião, pular para outra. Não tem problema nenhum. A vida é experiência, certo? E como a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui um segundo, tá tudo certo. Fica aberto aí para, né, deixa as experiências chegarem até você, mesmo se for trocar de religião ou se for permanecer. Enfim, eu acho que a respeito dessa questão religião, é assim que eu penso. Como que você acha, Ju? E até assim pensando, né? Pensa, eu não sei quem está assistindo a gente, mas eu e a Vivi, a gente tem filhos, né? Então, imagina que nós tivéssemos, sei lá, milhões de filhos, ou não sei, 10 filhos, enfim. E que aí, que alguém dissesse pra gente, olha, agora você vai escolher os filhos que estão seguindo o caminho reto, né? Então, assim, isso eu acho que é insano, sabe? Nós acreditarmos que o meu caminho vai me levar à salvação e o do outro não. Né? Então, se eu acredito num Pai, num Deus que é puro amor, não é possível que Ele escolha os que vão conseguir retornar a Ele e os outros não. Então, inclusive, isso que a Vivi falou, né? Deus dentro de mim. Quanto mais consciência tiver do Deus que vive dentro de mim, isso melhora em termos de relacionamento. Porque se eu sinto o amor dentro de mim agora, qual é o tipo de relacionamento, qual é o tipo de relação que eu vou ter com outras pessoas, de olhar para aquela pessoa e entender que Deus também está dentro dela, não importando o que quer que ela faça, o caminho que ela siga, né? Eu acho que no fundo, todos nós estamos nessa busca, em busca de quem? Em busca de nós mesmos, na verdade, né? De nos conhecermos. Então, eu acho que em termos de religião, o que faz sentido, na minha opinião, é isso. Se você está se libertando desse conceito da culpa. Então, porque é isso que eu estou dizendo, né? Parece que o que acontece, assim, que a religião não tem nenhuma influência na nossa vida, mas eu acho que tem toda, mesmo que seja no nível inconsciente, aquilo que nós acreditamos é o que nós vamos usar na maneira como nós vivemos o dia a dia, como eu olho para tudo. Então, né, a Vivi falou, é muito legal, assim, qual a minha perspectiva, qual a minha percepção de mundo, se eu sinto Deus aqui dentro de mim, ou se eu sinto Ele lá em cima, olhando para tudo que eu estou fazendo e me condenando por tudo que eu faço, né? Então, assim, essa questão, para mim, e tenho certeza que para a Vivi também, né, Vi, foi assim, é muito profundo até de trazer a religião para todos os aspectos da vida, e não religião, assim, trazer as crenças. E quão dispostos nós estamos a questionar as crenças sem medo, sem acreditar nesse Deus punitivo, né? Olha, você falou uma coisa também que, nossa, engatou outra coisa. O fato da gente entender que Deus está dentro, a gente começa a unificar, né, todas essas diferenças. Porque, cara, se religião lida com Deus, né, fala de amor, o que é isso, né? Esse lance de o colega tá errado, eu tô certo, sabe? Não tem essa. Para mim, na minha cabeça, assim, eu tô muito bem resolvida com isso, porque é um Deus único que tá em mim, que tá em você, que tá na Ju também, é o mesmo Deus, cara, sabe? Então, pouco importa se existe X, Y, Z, entendeu? Religião, isso é o de menos. Isso faz parte da vida do personagem, sabe? O absoluto é todo, o todo é tudo, né? Então, tanto faz, cara, de verdade, entendeu? Se você é candomblé, espírita, evangélico, muçulmano, entendeu? Tanto hinduísta, tanto faz. É um Deus único, sabe? Não importa se teu Deus é o sol, entendeu? Se, sei lá, cara, se é Deus mesmo, se é uma força vital, se é uma força, né, universal, não importa o nome que você dê para Deus também. Se Deus é amor, ele é tudo, né? Ele é a manifestação de tudo. Então, tanto faz se ele é um sol, se ele é uma imagem, o que que é. Então, assim, é uma coisa que abre muito, né, Ju?
a gente fica muito focada só a gente tem uma visão muito limitada das coisas, né? Eu acho que está na hora da gente acabar com essa separação toda e unificar tudo, cara, né? Não vamos ficar postando aí, não, a minha religião é certa, aquela lá, nossa, é do capeta, não sei o quê. Cara, vou falar uma coisa muito legal que eu li esses dias num livro, tá? Olha só, se Deus é a manifestação de tudo, entendeu? Então o quê? Deus criou o diabo também? É muito louco isso, né? Porque eu não acredito em nada disso, então eu sei que o Deus é o todo, né? É tudo, e tá valendo, cara. Todas as coisas que a gente vê aqui, né, manifestadas, foi através do manifesto, né? Não é, Ju? O que você acha? Não, é que agora você falou uma coisa que ligou uma chavinha aqui dentro, que me fez pensar assim, né? Do tipo, é assim, o que você sente quando você pensa em Deus? Você sente um calorzinho aqui, sou amado, sou o filho amado de Deus, ou você sente medo? Boa. Então, assim, o que você sente? E aí, assim, só de pensar nisso, que, na verdade, com o meu entendimento, eu acho que eu não conseguiria nunca nem conceber o que é Deus, porque eu acredito num amor universal, então só de pensar nisso eu me emociono de verdade e dá até, assim, vontade de chorar, de sentir isso aqui. Então, assim, é muito longe do medo que eu sentia e por isso eu acredito muito nesse caminho. Exatamente, eu também estou bem perto, eu sinto isso e eu sinto esse calor que você está se referindo. É exatamente uma coisa que emociona. Não é uma coisa pelo intelecto, né? É uma coisa do coração mesmo, né? Você vem daqui, né? Bom, e sobre a Bíblia, gente, eu acho o seguinte, partindo disso tudo que a gente falou, também mesmo que, eu acho assim, sabe? É difícil de entender a Bíblia, eu já li a Bíblia, tá? Fala-se muito por parábolas, né? E é muito complicado, porque eu acho que se fosse falar o português, claro, a gente não ia entender, certo? Então, assim, cada um vai ter a sua janela, cada um vai ter a sua interpretação, mas o que está por trás das palavras daquele livro que a gente está lendo grosso, sabe? É Deus. Então, assim, pode ter certeza que, por mais que você esteja num lugar num templo, sei lá, enfim, que alguém esteja falando uma baboseira, vamos supor, o que vai contar aí é a tua fé, sabe? O que vai contar aí é a conexão que você tem com o divino, e ele é maior do que tudo isso, ele vai falar com você, sei lá como, entendeu? Mas você vai sentir. E então pouco importa, sabe? Se é verdade, se é mentira, vai te tocar. Às vezes a gente tá no trânsito e vê uma frase, de caminhão, por exemplo, você entendeu? Nada a ver, mas só que, sei lá, alguma coisa naquela frase vai te tocar de alguma maneira. Quem é que tá fazendo isso, cara? Entendeu? Então, pouco importa se é Bíblia, se é frase de caminhão, não tô desrespeitando, pelo amor de Deus, entendeu? Mas eu quero dizer que a gente tem que olhar além do que os olhos podem ver, sabe? A gente tem que ir além disso, além das palavras, além do que é manifesto, para poder entender o que é Deus, né, Ju? Isso, e a Bíblia é a mesma coisa. Você lê a Bíblia e você sente o quê? Medo. Ou você lê a Bíblia e você sente esse calorzinho e fala, puxa, é Deus falando comigo. Então, a forma pouco importa, o que importa é o conteúdo, e o conteúdo está aqui dentro do coração da gente, né? Então, era isso que eu queria falar a respeito disso. Nossa, adorei esse vídeo. Muito legal, porque no começo aqui eu falei assim, ixi, acho que não vai ter muito o que falar, né? E aí a gente vai engatando e o negócio vai surgindo tão natural, né? Tão espontâneo. É bem bacana mesmo. Pessoal, deixe os seus comentários, vamos falar sobre isso. Isso é muito importante, acrescenta demais pra gente, né, Ju? Se aprofundar nessas questões, né? O intuito daqui é fazer disso um grande bate-papo, tá? Então, esse espaço é de vocês, tá? Vocês todos estão conosco. Deixa um tchau aí pro pessoal, Ju, pra gente finalizar. Então, tchau, pessoal. Super obrigada aí pelos comentários, pelas questões que tocam aqui mesmo no fundo da alma, assim, emocionam de verdade. E namastê. Namastê, gente.